Olá, meus caros! Estamos de volta para mais um encontro e esse é o terceiro vídeo dedicado a comentários, a análises e a críticas sobre as obras da mostra da Royal Society of Portrait Painters. São obras tradicionais e que muitas vezes as pessoas acham que a pintura tradicional acabou, que não existe mais pintura de retratos, paisagens, enfim, pinturas com cenas históricas. Essa produção existe e é muito vigorosa, é bastante pujante, bastante variada. Basta apenas você tomar contato com esses artistas que estão produzindo essas obras. E é então a analisar essas obras, a divulgar esses artistas, então que eu estou me dedicando nessa série de vídeos. A primeira obra que eu escolhi para comentar é essa tela deste pintor chamado Eric Coates, que retrata um açougueiro. Essa tela é de um pintor que eu não conhecia, né? Um pintor cuja obra eu não conhecia, e aliás, de quem, até o momento, conheço apenas esta obra. Eu não achei mais nenhuma informação sobre esse artista, e o único Eric Coates que eu conheço é um compositor inglês do início do século XX e não é o pintor que realizou esse retrato desse açougueiro, porque esse pintor é um pintor atual, passado um século do Eric Coates, que eu já tinha ouvido falar. Então, eu simplesmente ignoro outras informações a respeito desse artista. Portanto, eu vou me reportar apenas a essa obra. Essa tela retrata um açougueiro no exercício da sua atividade. Existem pedaços de carne por todo lado, o chão está aí sugestivamente pintado de vermelho, com o que parecem ser raspas de pele e gordura espalhadas. A roupa do retratado também tem manchas de sangue, mas não existe nenhum exagero aí. Não existe nenhum apelo dramático ao terror, ao susto, ao macabro nessa obra. Não existe também uma limpeza incompatível com a atividade de um açougueiro, não existem entranhas de animais expostas, ou seja, não existe um desprezo nem pela dignidade do açougueiro, nem pela dignidade dos animais que foram esquartejados. E o que nós estamos vendo aí é determinado aspecto da realidade dessa atividade do açougueiro. Então, o que o artista fez aí pode se chamar, né, uma abordagem na justa medida, sem apelos ao terror, sem apelos ao macabro. E o retratado aparece aí amolando uma faca, e aparece, né, voltado para nós, como se nós estivéssemos trocando algumas palavras com ele. E essa obra é bem contemporânea por esses aspectos. Essa é uma obra extremamente contemporânea pela liberdade com que o artista tratou as categorias da pintura, porque essa obra é um retrato, mas poderia ser uma cena de gênero, porque está retratando aí alguma atividade, algum fato que está ocorrendo, alguém trabalhando dentro de um açougue. E essa obra também é extremamente contemporânea na liberdade com que o artista, né, dispôs o retratado. Você repare que o retratado está praticamente de costas para nós. E, portanto, esse cunho informal que a obra tem é uma abordagem muito contemporânea. É uma abordagem de um relance que o artista está lançando ali sobre esse retratado. Esse sorriso também, você repara esse sorriso, esse indivíduo sente uma certa ironia pelo fato de o artista estar retratando um açougueiro. Quem disse que a pintura, né, deve retratar apenas
nobres, figuras da burocracia, né, governantes. Não, não. A pintura também serve para retratar um açougueiro, como nós estamos vendo aí nessa obra. E você certamente não gostaria de ter uma tela dessa na sua parede. Eu, pelo menos, não. Mas essa obra certamente caiu muitíssimo bem na parede do retratado, na parede aí do estabelecimento desse açougueiro. E essa obra tem também essa dimensão de registro histórico de como a atividade do açougueiro é vista e exercida no nosso tempo. Então, essa tela do Eric Coates eu separei para comentar por esse conjunto de aspectos muito interessantes. Eu espero que esse artista, né, apareça mais, divulgue mais obras, porque ele praticamente, eu não achei nada sobre ele. E dando continuidade aqui a esse terreno sanguinário, eu separei para comentar essa obra da Frances Bell, que retrata uma comissária de polícia. A pintora Frances Bell tem essa característica mais intimista que nós estamos vendo aí, de cores esmaecidas, né, que aludem a uma recordação. Você olha as telas dela e tem essa impressão de que está, né, se reportando a uma imagem de uma recordação, de uma memória, algo antigo. Então a obra dela aborda essa dimensão temporal. Você então medita sobre o tempo, sobre a vida, sobre o fato de que tudo é passageiro e que nós existimos muito mais no passado. As pessoas com quem nós nos relacionamos existem muito mais no passado. Porque o que é o presente? Quando eu comecei a falar essa frase, já é passado, já é um momento passado. Este vídeo que você está vendo foi gravado no passado. E a Frances Bell aborda esse aspecto na produção de retratos. Repare que a iluminação dessa obra é tênue, as cores são sutis, não há um detalhamento, porque as recordações não têm detalhes, e muitas vezes ela chega a dissolver parte das figuras, ou deixa o fundo indefinido, com os elementos embaçados, como na indefinição das recordações. E nessa outra obra da Frances Bell, você vê que o mesmo ocorre. É quase como se houvesse aí um fundo de conversa ao longe, com comentários antigos, né, sobre algum momento da vida feito por pessoas que você já nem lembra mais. É como se houvesse aí a gravação de uma conversa antiga, já apagada da sua memória. Ela tem esse aspecto e, se você se interessa por essa abordagem temporal, procure as obras da Frances Bell, que você vai encontrar obras muitíssimo bem realizadas nesse aspecto. E para finalizar, eu escolhi esta obra excepcionalmente realizada deste desenhista que é o Joshua Waterhouse. O Joshua Waterhouse retratou aí o Jas Dalrymple, que é um poeta. Os dois têm na faixa de 30 anos. O Joshua Waterhouse é um desenhista jovem, como o outro desenhista que eu já mostrei no primeiro vídeo, o Ashley Birch. E o Joshua, aí, ele também segue uma linha, como o Ashley Birch, uma linha hiperrealista. Mas ele tem uma outra abordagem dessa linha hiperrealista. Ele explora essa técnica na representação dos materiais,
né, nas dobras, nas estampas, nas texturas das roupas. E ele é mais um artista que não está realizando leituras psicológicas. Aí você se pergunta, por que ele não está realizando? Por que os artistas que estão sendo apresentados não fazem leitura psicológica? O que esses artistas atuais têm contra a psicologia? Os artistas, os retratistas atuais, não são contra a psicologia. A arte atual e essa arte de retratos segue uma outra tendência, uma outra vertente que já se saturou de leituras psicológicas, porque a leitura psicológica ficou muito batida no decorrer do século XX, e as interpretações psicanalíticas das obras e tal, isso tudo ficou muito repetitivo. E os artistas, então, não têm esse interesse no geral. Claro, os artistas no geral, você vai encontrar desenhistas, pintores que seguem essa linha psicológica e produzem obras muito boas, mas no geral, os artistas atualmente eles buscam uma consideração sociológica, uma consideração antropológica dos retratados. O que é isso? Eles, os artistas, os pintores, os desenhistas, buscam a relação entre esses indivíduos e a sociedade, o como esses indivíduos estão inseridos na sociedade. Quais são as escolhas que eles fizeram da sociedade ali, quais foram os elementos que eles escolheram para suas vidas. Então, a interpretação não é mais psicológica, mais sociológica e antropológica. E olhe bem essa obra. Tudo aí está explícito, tudo está às claras. O retratado é um poeta, como eu falei, e é um indivíduo de preferências livres, que se expõe à vida, de peito aberto. Ele é um poeta. Se você quiser fazer uma análise psicológica, você pode procurar a própria obra desse poeta para fazer essa interpretação. Mas vamos prosseguir aqui na obra. O pintor, ou melhor, aí, o desenhista, né, além da representação dos materiais, das estampas, das texturas, fez questão também de explorar o reflexo. E olhe que maravilha esse detalhe nos olhos do retratado. Repare bem nesse recurso que ele utiliza e o resultado fantástico que ele obtém. Quando você se aproxima da obra e percebe esse detalhe da janela refletida nos olhos, você acaba incorporando uma dimensão espacial absolutamente inesperada à fruição da obra. Você acaba sendo colocado dentro do cômodo, do espaço onde estavam o artista e o retratado. Esse recurso fez com que a obra, então, se tornasse muito mais do que apenas um retrato. E de onde que o Joshua Waterhouse tirou esse recurso? Ele tirou da tradição da pintura. Ele, por conhecer a pintura, a história da pintura, os recursos, os meios expressivos da pintura, ele encontrou nessa tela do Jan van Eyck o recurso que ele buscava, que ele queria, o efeito que ele queria criar. O Jan van Eyck foi um artista flamengo e pintou esta tela do casal Arnolfini em 1434. Ou seja, por mais que o artista atual, o Joshua Waterhouse, seja um indivíduo contemporâneo, por mais que esse poeta, o J. Dalrymple, seja também um poeta contemporâneo, por mais que essa obra seja extremamente contemporânea, pelas roupas do retratado, pela tatuagem, né, pelos piercings aí, pelos brincos,
esta obra está incorporada, ela se reporta à tradição da pintura. E é precisamente para isso que serve a tradição. A tradição vai oferecer a você, ao artista ou a qualquer pessoa, um repertório de recursos expressivos, um repertório de conhecimento. Então, você não precisa achar que vai inventar alguma coisa. Se outro já experimentou aquilo ali, já criou aquilo e ofereceu ali a prova de que funciona, de que o resultado é bom, está ali algo a ser aproveitado, a ser explorado, a ser recolocado em circulação. E foi exatamente isso que o Joshua Waterhouse fez nessa obra. Então a aplicação desses recursos expressivos agrega dimensões históricas à obra. Essa aplicação, né, desses recursos expressivos que fazem parte do repertório histórico faz com que a obra dialogue com algo que a transcende, com algo que transcende a você, o observador, com algo que transcende ao próprio artista. E é esse o sentido, o verdadeiro sentido do estudo da tradição, da participação da tradição. A tradição não é um conjunto de regras que vão engessar a vida do artista. A tradição oferece ao artista um conjunto de meios expressivos e cabe ao bom artista, então, estudar esse conjunto, conhecer esse conjunto e fazer um bom uso desses elementos, desses meios, desse repertório expressivo, como fez aí o Joshua Waterhouse no retrato desse poeta, o Jace Dalrymple. Por esse vídeo é só, e no próximo eu vou dar continuidade a comentários, a críticas e análises de mais obras que fazem parte da mostra da Royal Society of Portrait Painters. Até o nosso próximo encontro.